Oi, pessoal, tudo bem? Não sei quanto tempo faz que você me acompanha aqui no canal, mas eu achei interessante ter um vídeo aqui falando como que eu iniciei no mundo dos investimentos e também contando um pouco da minha história, já que a maioria das pessoas que são inscritas aqui no canal não me conhecem ou não sabem como que de fato que eu iniciei no mundo dos investimentos, porque só ouvem ou já viram os vídeos que eu falo sobre finanças e investimentos, mas não sabem como eu cheguei até aqui, né? Como que eu entrei no mundo dos investimentos. E eu gostaria de começar contando um pouquinho da minha história. Eu nasci em uma cidade do interior do Tocantins chamada Combinado. E é uma cidade muito simples e bem pequena. Apesar de eu ter tido uma infância assim com muito amor, ter recebido muito carinho da minha família, minha infância foi um pouco limitada, né? Digamos assim, comparando com as crianças de hoje, né? Eu não tive, assim, muitas regalias, nunca tive, assim, nunca vivi no luxo, mas também, graças ao bom Deus, nunca me faltou nada. E eu morei lá nessa cidade até os meus 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, estava prestes a completar 15 anos, eu decidi que eu queria ir embora de lá, que eu queria terminar meu ensino médio em outra cidade, em uma cidade grande que me oferecesse oportunidades. Eu tinha um pensamento de que eu queria crescer na vida. Eu acreditava que eu poderia ir mais além se eu tivesse em uma cidade que me oferecesse mais oportunidades. E aqui eu queria até fazer um parêntese que é o seguinte. Muitas vezes, quando você decidir ou quando você quiser realizar alguma coisa na vida, terá as pessoas que vão te apoiar e também terá as pessoas que não vão te apoiar ou não vão concordar com a sua decisão. E em relação a essa decisão, né, quando eu decidi sair de lá, eu tive pessoas que me apoiaram, mas também tive muitas pessoas que criticaram, falaram que não ia dar certo, né, não concordavam com o que eu queria fazer, que era fazer o ensino médio, ir para outra cidade, morar em outra cidade. Em relação a isso, a maioria das pessoas tende a ficar chateado com essas situações ou com as pessoas. Mas o seguinte, geralmente as pessoas que falam isso, né, elas têm um intuito, elas gostam de você, têm o intuito de te proteger e por isso falam isso, não querem que você vá, não quer que você faça determinadas coisas ou não concorda com aquilo, né? Elas têm o intuito de proteger. Ou muitas vezes porque a pessoa tem uma mentalidade realmente diferente, ela não pensa em crescer, ou ela não pensa em sair, né? Não estou falando que é uma regra das pessoas da cidade do interior, mas boa parte, né, não concorda, querem ficar ali mesmo, aquela cidade para elas é ótima, é suficiente. E tá tudo bem com isso, né? Então, mas aí às vezes quando elas se deparam com pessoas que pensam diferente, elas acabam não concordando, né, ou falando alguma coisa, né, que acaba te chateando. Mas o fato é, se você tem um sonho, você tem uma decisão na sua vida, vai lá e faça, né, independente. Se você tiver pessoas que te apoiam, que bom. Se você não tiver, faça do mesmo jeito, porque para você realizar seus sonhos, você vai ter que muitas vezes discordar do que as pessoas dizem. Enfim, eu saí de lá, fui para a cidade chamada Anápolis, que é Goiás, que é uma cidade um pouco maior, né? Daí, quando eu estava morando lá, eu consegui uma vaga para estudar no colégio militar. E estudar no colégio militar me proporcionou uma mudança de vida, uma visão da vida totalmente diferente. Sem dúvidas, os anos que eu estudei lá foi um dos anos que eu mais cresci, digamos, em questão de maturidade, de responsabilidade, disciplina, enfim, foi uma fase muito importante da minha vida ter estudado lá. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, eu me deparei com a situação seguinte: poxa, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida, né? Nesse caso, assim, se eu vou estudar, o que eu vou fazer? Então, eu gostava muito da área de exatas, gosto muito de números, e eu tinha duas opções de cursos para mim fazer, de faculdade para mim fazer quando eu terminasse. A primeira era engenharia civil, a minha primeira opção, e a segunda era física médica, ou física, que eu também pensei nessa possibilidade. Eu tinha essas opções de curso, mas tinha um problema. Na verdade, o problema meio que virou a solução, porque o problema era que eu não poderia, de forma nenhuma, pagar por uma faculdade de engenharia civil. Eu não tinha condições de fazer isso e nem as pessoas, né, da minha família. E eu tinha 17 anos na época. Então, eu resolvi enfiar a cara nos estudos e estudar pra caramba para poder passar, né? Então, foi um ano que eu me dediquei totalmente aos estudos. E aí eu consegui passar tanto na federal para física médica, quanto também para engenharia civil. E aí engenharia civil eu consegui uma bolsa de estudos para Goiânia, que é onde eu moro atualmente. Então, se você da história, você já sabe. Então, eu saí de Anápolis, mais uma vez me mudei e vim aqui para Goiânia fazer a faculdade. Tinha 17 anos, não tinha 18 anos ainda quando eu iniciei minha faculdade, era menor de idade, né?
E aí eu consegui essa bolsa de estudos e foi assim, eu acredito que um dos momentos que eu percebi que eu poderia fazer mais. É como eu acredito que a gente passa por várias fases na vida. E nesse momento que eu vim para Goiânia, tudo novo, me deparei com um monte de dificuldades, muitos problemas, né? E quando eu completei 18 anos, eu fiz o que a maioria das pessoas fazem quando precisa de dinheiro, né? Arrumei um emprego. E nesse tempo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a economizar o meu dinheiro. E o meu namorado, na época era namorado, hoje é o meu esposo, ele falou assim, olha, Emily, por que você, em vez de deixar esse dinheiro aí na poupança, você não coloca esse dinheiro no Tesouro Direto? Ele era formado em administração, então ele conhecia um pouco desse mundo financeiro, não tão profundamente, mas ele conhecia já, e eu falei, olha, tá aí, mas como que eu faço isso? Ele falou assim, olha, você tem que pesquisar. Eu lembro que eu li um livro, eu não lembro o nome desse livro, mas eu sei que era um livro relacionado ao Tesouro Direto. E, enfim, foi o primeiro contato que eu tive com o mundo financeiro, foi mais ou menos nessa época. E, assim, eu estava em Goiânia, eu precisava sobreviver. Então, nesse tempo que eu estava na faculdade, eu fiz muitas coisas para poder ganhar dinheiro, ter renda extra, né? Por eu já investir, né, algumas vezes as pessoas vinham me perguntar alguma dica financeira ou, como que você faz esse investimento? Como que você fez? Né? Então, eu me dediquei ao investimento, deu errado muitas vezes, né? Muitas vezes eu tive que pagar o preço para poder aprender a, por exemplo, operar as ações, mas valeu a pena. E quando as pessoas sabiam que eu investia, né, elas perguntavam, como que faz? Nossa, não é difícil? Não é arriscado? Nossa, é tantas perguntas para te fazer. E muitas vezes a minha vontade de ajudar era maior do que propriamente o tempo disponível que eu tinha. Eu lembro de uma época na faculdade que eu trabalhava de manhã, saía do trabalho, ia à tarde para um curso de AutoCAD que eu tinha, e depois do curso eu ia direto para a faculdade, que era noturno, né, quando eu estudava. E era uma época muito corrida, então assim, eu não tinha tanto tempo para ajudar as pessoas assim, mas eu gostava do mercado financeiro bastante. E foi quando eu iniciei meu estágio, que foi outro ponto de virada, outro ponto muito importante da minha vida. Eu comecei a estagiar numa empresa de engenharia civil e era um estágio remunerado e pagava até bem comparado, né, aos outros estágios que tinha aí no mercado. E era na área que eu gostaria de atuar, eu sempre falava assim, na engenharia civil eu queria a área de projetos, que era a área mais de escritório, né, a parte mais administrativa, de organizacional, de toda essa papelada, seria essa parte mais teórica, e não propriamente o setor de obras ou de gerenciamento de obras. Eu queria essa parte de projetos. Consegui esse estágio e era na área que eu queria. Lá na empresa eu lidava com toda a parte burocrática para a aprovação dos projetos feitos, tanto projetos arquitetônicos, projetos elétricos, né, projetos hidráulicos, enfim, toda essa parte burocrática eu que lidava com isso, com a aprovação dos projetos. E só que assim, eu fui percebendo que aquilo que eu executava não era o que eu queria fazer para a vida toda. E que cada vez mais falar sobre finanças ou falar sobre os investimentos, conversar sobre isso, era o que eu mais gostava de fazer. E quando eu estava no meu estágio, eu também fazia os investimentos, né? Ficava nessa duplicidade, mas o que eu gostava mesmo de fazer era a parte de investimentos. Eu tive uma proposta de falou assim, olha, quando você terminar, você pode trabalhar aqui, o meu plano é te encaixar aqui na empresa, enfim, tive uma proposta para quando eu terminasse a faculdade, eu ser contratada lá, ficar lá na empresa também que eu fazia estágio, né? E juntamente com isso, eu recebi uma mensagem de um amigo meu da faculdade que eu ajudei a ele a investir em ações. Na época ele tinha pegado um valor bem bacana do FGTS, eu não lembro bem, ele tinha sido demitido e tinha um seguro dele lá. E aí ele pediu ajuda para poder investir, eu ajudei ele. E aí ele me mandou uma mensagem, falou assim, Emily, obrigada e tal, olha, meus lucros foi assim, assado. E, nossa, muito obrigada, assim, eu vou pagar um lanche para você. E isso, assim, fez o meu coração, nossa, eu fiquei muito feliz, os meus olhos brilharam e eu senti a satisfação do que é contribuir genuinamente com outra pessoa, sabe? Um conhecimento que pra mim era algo simples, pra maioria das pessoas era uma dificuldade. E ajudar essas pessoas, nossa, é como se isso fizesse realmente meu coração cantar. Então, eu decidi tomar uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo muito decisiva e importante pra mim, que foi sair do meu estágio e me dedicar totalmente ao mercado financeiro, aos meus investimentos,
a essa parte. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava decidida que eu não queria atuar na área de engenharia civil e que eu iria me dedicar totalmente aos investimentos. Depois disso, então, que eu decidi criar o canal no YouTube. Tem mais de 2 anos que eu tenho um canal aqui no YouTube, mas há pouco tempo que ele vem crescendo de forma mais significativa. Eu criei também um e-book chamado Beabá das Finanças e também sou criadora de um treinamento que se chama 7 Dias para Investir. Nesse caso, são para as pessoas que querem investir, mas que não conhecem, não sabem como que funciona, querem começar a investir realmente do zero, começando, por exemplo, não sabe, não entende nada, mas tem vontade de investir no mercado financeiro, em ações, tesouro direto, né? Os outros investimentos da renda fixa e da renda variável. As pessoas, geralmente, quando me veem pessoalmente, né? Aí elas sempre perguntam: Emily, onde é que você aplica o seu dinheiro? Como que você investe? Então, vou dividir aqui com vocês um pouquinho da onde está o meu dinheiro, como que eu faço os meus investimentos. Hoje, meu patrimônio está aplicado em ações, fundos imobiliários, CDB e no Tesouro Direto. A maior parte está direcionada, cerca de 70%, para renda variável e cerca de 30% para renda fixa. Além disso, também eu tenho 2 estratégias, digamos assim, de investimentos. A parte que é direcionada para ações, né, o meu patrimônio que está em ações, eu tenho 2 estratégias. A maior parte está em uma carteira que é de longo prazo, isso é uma carteira com ações mais seguras e que tendencialmente vão crescer, ações de boas empresas. E a outra estratégia, a outra carteira, né, é uma parte do que é direcionado para ações, eu faço swing trades, que no caso é operações de curto prazo. No caso, são operações que, por exemplo, eu compro na segunda-feira e vendo a ação na sexta-feira, ou ainda eu compro a ação essa semana e na semana que vem ou daqui 2 semanas eu vendo ela. Então são operações de curto prazo, swing trades que eu faço, e também tem uma carteira direcionada para o longo prazo. Além disso, a minha renda também é direcionada para o meu negócio. No caso, por exemplo, aqui, para gravar esse vídeo, né, tem todo um custo, tem todo aparelhos, né, enfim, tudo isso envolve um custo, né? Então, eu também direciono uma parte da minha renda para o meu negócio online. Então, basicamente é isso. A maior parte da renda, cerca de 70%, está na renda variável e 30% na renda fixa, e eu tenho essas 2 estratégias de investimento. Essa é um pouquinho da minha história, de como eu entrei no mundo dos investimentos e também como que hoje eu faço os meus investimentos, os meus aportes. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, claro, mais uma vez eu agradeço você que me assiste, você que comenta, você que deixa o seu like aqui sempre no canal. Inclusive, eu queria pedir você o seguinte: comenta aqui embaixo se você tem uma dúvida em relação aos investimentos, a finanças pessoais. Deixa ela aqui nos comentários para que eu possa te responder. Até mais e tchau, tchau!